Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Graça e paz a todos vocês da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que a presença do Espírito Santo habite constantemente em seus corações. Amém? E meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto de hoje, eu peço que, desde já, vocês deixem aí o seu like e depois façam também um pequeno comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais e mais pessoas. E todos aqueles que quiserem, deixem também o seu pedido de oração, porque diariamente eu estarei orando por ele, ok? Bom, como remanescentes da profecia, nós cremos no espírito da profecia e sabemos que o Senhor deixou os 8 remédios naturais a fim de que, utilizando todos eles, nosso corpo viesse a ser verdadeiramente um templo para o Espírito Santo. Contudo, hoje eu quero apresentar os 8 remédios de uma maneira diferente, a qual provavelmente vocês nunca ouviram. Portanto, fiquem até o final do vídeo e depois compartilhem essa mensagem com outros irmãos da fé que não tenham, talvez, esta visão a respeito dos 8 remédios naturais. Ok? Está escrito. Caro amigo, oro para que você tenha uma boa saúde e que tudo corra bem com você, mesmo que sua alma esteja bem. Bom, diferente do que muitos pensam, a reforma de saúde não é apenas um conselho sobre regime alimentar que Deus nos deixou através da sua profeta. Mas se pararmos para pensar brevemente a respeito do que significa um conselho de Deus, teremos plena certeza de que ninguém no universo poderia dar um conselho melhor do que o Criador do ser humano. E, na verdade, desatender a um conselho do Todo-Poderoso acaba sendo a mesma coisa do que se rebelar contra a sua vontade. E isso é tão verdade que o próprio Espírito de Profecia nos diz que transgredir as leis de saúde é o equivalente a transgredir os mandamentos de Deus. E diz o Espírito de Profecia: tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e no outro caso, a transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Mas, meus queridos, as verdades a respeito da reforma de saúde e dos 8 remédios naturais não são uma novidade, porque em Levíticos nós já vemos Deus estabelecendo regras de saúde para o seu povo. Contudo, de uma maneira toda especial, Jesus Cristo espiritualiza esses 8 remédios, mostrando que assim como existem 8 remédios para a nossa saúde física, Ele também é os 8 remédios para a nossa saúde e conservação da vida espiritual. Bom, o primeiro dos 8 remédios naturais é a alimentação saudável. E sendo que o pão sempre foi um dos principais alimentos do ser humano na antiguidade e que em muitas civilizações ainda continua sendo, Jesus então disse que Ele é o pão da vida. Veja, sabemos que o alimento produz o sangue, como diz o Espírito de Profecia, e que no sangue está a vida, como dizem as Sagradas Escrituras. E sendo assim, o mau alimento produz um mau sangue que, por sua vez, produz uma vida doentia. Contudo, Jesus Cristo, Ele não é qualquer tipo de pão, mas Ele é o pão que desceu do céu, o qual, se espiritualmente dele nos alimentarmos, então temos a verdadeira vida, que é a vida eterna. Todavia, embora o alimento seja necessário para produzir o bom sangue e, por sua vez, ter uma vida saudável, sem o segundo remédio natural de Deus, a água, nossa vida não poderia ser continuada. Amigos, a palavra de Deus está recheada de tipos e também de antítipos, e assim como o apóstolo nos diz que aquilo que aconteceu com os israelitas no deserto serviria de exemplo para aqueles que estivessem vivendo nos últimos dias, então também podemos fazer uma comparação com a saída de Israel da terra do Egito com a nossa saída do Egito deste mundo. E também podemos comparar a passagem do antigo Israel pelo Mar Vermelho com a nossa passagem pelas águas batismais. Contudo, após passarem pelo Mar Vermelho, simbolizando assim o batismo de Jesus que futuramente seria estabelecido,
os israelitas entraram no deserto da provação e, em meio àquele lugar deserto e destituído de um oásis, Jesus Cristo era a rocha literal, a qual fornecia água para os cansados peregrinos. E da mesma forma, hoje, enquanto estamos no deserto da provação e não chegamos à Canaã celestial, nossa vida espiritual não pode prosseguir se não estivermos constantemente tomando largos goles da água da vida, água essa, que todo aquele que bebe espiritualmente não volta a ter sede. Todavia, embora o alimento e a água sejam indispensáveis para a manutenção da vida física, sem o ar, seria impossível o ser humano sobreviver por apenas alguns minutos. Bom, depois de se tornar o pão da vida para os seres humanos e depois de se tornar a água da vida para os cansados peregrinos, Jesus assoprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, concedendo-lhes assim a promessa da única bênção a qual poderia lhes dar o fôlego da vida espiritual. E amigos, assim como a luz solar também é necessária para a manutenção da vida e é colocada como o quarto remédio natural de Deus, e assim como a exposição ao sol produz a vitamina D e também é essencial para diversas atividades do nosso corpo, além de estimular a produção de melanina e nos prevenir de várias doenças e também aumentar a sensação de bem-estar, a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Malaquias, que Jesus é o sol da justiça, o qual traz consigo tanto a luz da verdade como a salvação para todo aquele que nele crê. Bom, existe uma citação do Espírito de Profecia que diz que mesmo os anjos, se não estivessem constantemente movimentando suas asas, elas se atrofiariam. E ela diz isso se referindo à importância da atividade física que o ser humano deve desenvolver. Amigos, nosso corpo necessita de constante atividade física e o corpo espiritual, que é a igreja, também necessita estar em constante atividade para não atrofiar espiritualmente e justamente por conta disso Jesus diz a todo o seu corpo de crentes, ide portanto e façam discípulos de todas as nações. Queridos, assim como um personal trainer está constantemente ao lado do seu aluno, o ensinando e o ajudando em todos os seus exercícios, da mesma forma, Jesus Cristo, o nosso mestre, afirmou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século e, sendo ele o nosso personal mission, ele nos ensinará e nos auxiliará em todas as atividades espirituais, pois o corpo de crentes, a igreja, não pode ser de forma alguma sedentária. Bom, chegamos ao nosso sexto remédio, o repouso. E alguns especialistas na área da saúde, ao falar sobre os 8 remédios naturais, dizem que o repouso chega a ser mais importante do que alguns dos outros remédios. E assim como ao corpo é necessário ter o repouso diário para que os seus principais hormônios sejam produzidos no período de descanso e também para não se tornar uma pessoa estressada ou até mesmo uma vítima da depressão, da mesma forma, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Irmãos, embora alguns critiquem o livro O Peregrino, a própria Ellen White diz que este livro, com toda a sua simbologia, foi inspirado por Deus. E depois do personagem principal do livro andar por muito e muito tempo com um fardo gigantesco em suas costas, simbolizando assim os seus pecados, os quais o oprimiam, após encontrar a cruz de Cristo e compreender a graça expiatória do Senhor Jesus, todos aqueles fardos foram removidos instantaneamente. Amigos, o repouso que o Senhor Jesus nos oferece é o seu maravilhoso perdão, o qual é concedido gratuitamente a todo aquele que nele crê. Então, o que podemos dizer agora do 7º remédio natural? A temperança. Veja, o Espírito de Profecia nos diz que mesmo a utilização da alimentação saudável sem a temperança trará malefícios para o nosso corpo, mente e vida espiritual. E na verdade, ela vai mais além e nos ajuda a compreender que mesmo se alimentando de forma natural, caso não tenhamos temperança e abarrotemos o nosso estômago com uma quantidade muito grande de alimento e sem dar o espaço necessário entre as refeições, poderemos estar fazendo do nosso estômago uma fossa,
E ela é muito clara em dizer que o Espírito Santo não pode habitar na pessoa a qual faz o seu estômago uma fossa. A temperança é algo de extrema importância nos 8 remédios naturais. E, na verdade, a temperança é algo extremamente importante no grande conflito entre Cristo e Satanás, porque foi justamente neste ponto que Satanás apresentou a sua primeira tentação, tanto para Eva como para o próprio Cristo no deserto da provação. Contudo, diferente de Eva, Jesus jejuou durante 40 dias e, por ter conseguido a vitória sobre a intemperança, ele comunica a sua própria temperança para todos aqueles que pedem o dom do Espírito Santo, porque uma das qualidades do fruto do Espírito é a temperança. E por fim, chegamos no 8º remédio, a confiança em Deus. E está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amigos, em nós mesmos não há força alguma para fazermos a reforma de saúde e introduzirmos os 8 remédios naturais em nossa vida. Contudo, se confiarmos plenamente nas promessas do nosso Senhor e acreditarmos que tanto o querer como o efetuar podem nos ser conferidos através da nossa fé, então podemos ter plena convicção de que o Senhor, dia após dia, dará forças e condições para implementarmos os 8 remédios naturais e os 8 remédios espirituais em nossa vida. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. E eu desejo que o Espírito Santo complete essa pequena reflexão na vida de cada um de vocês, ok? E agora, eu os convido a orarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo e eterno nome. Senhor, em teu Filho amado, Jesus Cristo, está a vida, e esta vida é oferecida a todos aqueles que nele creem. Pai, ajuda-nos a crermos que em Cristo não apenas temos a vida imortal, mas também temos todos os elementos essenciais para a nossa saúde física e para a nossa saúde espiritual. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do nosso Salvador e até a próxima.